Olá, corredores e corredoras, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Quilômetro 41, o podcast do Corredor Amador. Eu sou o André Moraes, sou médico corredor e estou aqui com o Murilo Groschitz, treinador de corrida e corredor. E hoje a gente vai falar sobre coisas para você não fazer para continuar evoluindo na corrida. Então a gente sempre fala aqui do que fazer, a gente sempre dá dicas, traz conhecimento. A gente quis aqui elencar algumas coisas para você não fazer. Acho que é uma bela maneira de você escapar aí de muitos erros, equívocos ou estratégias duvidosas para que você tenha uma jornada do corredor bastante frutífera. Eu vou dizer aqui que eu tentei fugir do óbvio e eu selecionei 4 e o Murilo selecionou 4, mas a gente não sabe, eu não sei o que o Murilo selecionou e ele não sabe o que eu selecionei, portanto vai ser interessante também nesse sentido. Tudo bem, Murilo? Tudo ótimo, André. Fala, ouvintes. Prazer estar novamente com vocês hoje. É isso aí. Não sei o que o André colocou na lista. Eu coloquei aqui as minhas. Vamos ver se tem algum ponto em comum ou não. O que acontece, André, se tiver algum ponto em comum? Se tiver algum ponto em comum, em vez de ser 8 coisas, vão virar 7 coisas, né? Vão virar 6 coisas, né? E assim a gente vai indo, tá? Então o número de dicas que a gente vai dar aqui, ou de não dicas que a gente vai dar aqui, vai depender do número de coisas que vão bater, né? Então vou começar aqui, Murilo. Então a primeira coisa para não fazer é não ter paciência com o processo. Então, querer resultados de curto prazo, que pode te levar a... Pô, você não tá tendo resultado, então eu tô treinando hoje, tô treinando semana que vem, não tô melhorando, então eu vou ter que intensificar, eu vou subir meu volume, eu vou treinar mais rápido, eu vou fazer uma prova atrás da outra para ver se eu melhoro de forma rápida. E assim, as adaptações de verdade, né, as adaptações que a gente quer, então adaptações aeróbicas, adaptações de ganho de performance e sustentáveis no longo prazo, elas são, por características, elas são lentas. Isso é uma das coisas que a gente cobriu lá no episódio de VO2. Quando a gente fala de VO2 e tal, a gente até consegue ter um incremento mais rápido. Então a gente vê aqueles estudos, né, que são completamente fora da realidade. Então 4, 6 semanas fazendo um protocolo X, você melhorou 10% o seu VO2. Isso pode levar as pessoas a pensar que a adaptação e o ganho de performance na corrida é algo que você conquista em semanas ou poucos meses. Mas as adaptações mais importantes, as adaptações mais duradouras e as adaptações, talvez, aqui eu tentando um pouco no lado opinativo, aquelas adaptações que conferem menos risco de lesão, que são ganho de performance aeróbica, ganho de capilarização, adaptações do ponto de vista do seu próprio miocárdio, então aumento do seu volume sistólico, isso leva tempo. Então, ter pressa é algo extremamente não recomendável. Essa é a minha primeira não recomendação. Muito legal, André. Muito legal esse ponto. E os estudos, né, que você mencionou, que muitas vezes tem protocolos ali de 6, 8 semanas e que muitas vezes encontram, né, melhoras em alguns parâmetros fisiológicos e até na performance esportiva, mesmo na corrida propriamente dita, como, por exemplo, num teste contra relógio. Muitas vezes os protocolos, quando a gente analisa a intensidade do exercício, a intensidade do treinamento, são protocolos não sustentáveis, né, por muito tempo, né? Quando a gente falou ali do método norueguês, né, o 4x4, de alguns protocolos que tem ali como desfecho ali uma melhora muito significativa na performance, né, em pouco tempo, são protocolos que, pensando em longevidade na corrida, não são sustentáveis, né? Quem que suporta, né, por tanto tempo uma metodologia de treinamento tão intenso assim, sem que a pessoa corra o risco de se machucar, sem que a pessoa simplesmente entre num burnout mental ali, não consiga mais sustentar aquele ritmo de treinos, né? Então, realmente, corrida não combina com pressa, né? A frase clássica aí do André, é algo que precisa ser trabalhado ao longo de muitos meses, de muitos anos, de uma vida inteira, né? Então, não pode ter pressa para evoluir na corrida. Isso é algo muito, muito importante, muito interessante. Bora lá, então bora para sua primeira não dica. Tá, minha primeira não dica: não tente bater seus RPs em treinos. Eu acho isso fundamental. Eu vejo que é um erro muito comum em atletas, principalmente iniciantes, né? E eu tenho certeza que uma porcentagem grande ali das pessoas que nos acompanham são pessoas iniciantes, são pessoas que estão talvez começando agora a se interessar pela corrida, a
estão ali buscando completar as suas primeiras provas, talvez completar pela primeira vez uma prova de 5 quilômetros, de 10 quilômetros, talvez correr pela primeira vez sem parar, né, sem precisar alternar com blocos de caminhada nos seus treinos, etc. E um erro muito comum, André, que destrói performance, que faz com que a pessoa acumule fadiga de forma desenfreada, que a pessoa em pouco tempo comece a não ter mais resultados e se coloque num risco de lesão, né, por conta do estresse musculoesquelético enorme, é a pessoa que tenta bater seus RPs em todos os treinos, principalmente nos treinos de final de semana, né, porque geralmente quando a pessoa procura ali ajuda profissional ou busca ali uma planilha, mesmo que mais genérica na internet, numa revista, etc., durante a semana a pessoa vai fazer uns treinos intervalados, vai fazer um tempo run, vai fazer um treino de subida, etc., e no final de semana tem ali o clássico treino longo ou uma rodagem, né? E aí é muito normal, de repente essa pessoa tem ali no final de semana 1 hora de treino. Aí ela vai lá e fala, opa, hoje eu completei 8 quilômetros. Aí na semana que vem ela quer completar 8,5. Na outra ela quer completar 9. Daqui a pouco ela já não consegue mais evoluir tanto, ela começa a ficar frustrada porque, nossa, mas eu não estou melhorando. E aí eu acho que até dá para fazer um paralelo com o seu primeiro Com ponto, certeza, né? é A isso que eu ia gente falar. não melhora tão rápido, né? Então a gente precisa ter tempo. No começo, é claro que as melhoras são mais rápidas, né? Mas quanto mais bem treinado o indivíduo mais tempo a gente leva para ter mudanças significativas no desempenho físico. E então, assim, você tentar todo o treino bater o seu RP é um erro muito, muito comum, que acontece muito, e é um erro assim muito perigoso, né? Você vai se frustrar, você vai se colocar num risco de lesão, você vai acumular fadiga, o que vai fazer com que você não performe tão bem nos seus outros treinos da semana, e é isso, é só a frustração. Perfeito, né? E é o que você falou, né? Acaba que bate muito. Então o cara que, assim, o pico de performance, gente, que é o que a gente quer ter no dia da prova, é algo que a gente já destrinchou aqui no podcast. Então é algo que depende de um ciclo, que depende de um acúmulo de fadiga, que depende de tirar o seu corpo da zona de conforto, te desafiar, induzir adaptações, preservar a recuperação para que você atinja a máxima performance. Então assim, mas eu bati RP no meu treino. Isso pode acontecer. Isso pode acontecer por vários fatores. Você tá evoluindo, você está vindo de um sedentarismo, você está começando a evoluir rapidamente. Num início, isso pode. Eu diria que para um atleta iniciante, ou às vezes é uma pessoa que é até talentosa e não sabia que era talentosa, isso pode acontecer, né? Mas você não deve buscar isso ativamente, né? Porque se você está buscando isso ativamente, o tempo inteiro você pode até ter um sucesso no começo, mas mais pra frente você vai acabar quebrando a cara. É uma lógica, assim, daquela coisa das pirâmides financeiras, sabe, assim? Então aquele cara que, não, isso aqui é bom, aí o cara coloca R$500, aí ele ganha. Aí ele fala, pô, R$500 foi bom, então vou botar 1.000. Aí, puta, deu certo. Aí bota 3.000, aí deu certo. Então assim, no curto prazo parece que é uma maravilha. Você vai lá, no começo é tudo fácil, só que a pirâmide vai crescendo, até daqui a pouco, pum, coloca 1 milhão, perdeu tudo. Entendeu? É mais ou menos a mesma coisa. No começo pode dar certo, mas isso é insustentável no longo prazo. Não é à toa que o amador que treina sério, o profissional, o subelite que treina sério, ele faz periodização, ele escolhe datas. A gente gravou episódio bônus sobre calendário, como estruturar um calendário. Por quê? Porque o RP depende de uma circunstância de coisas para acontecer, né? Então faz todo sentido, Murilo. Bom, a minha segunda não dica é o corredor que não adapta metas e treinos a depender de circunstâncias variadas. Então, eu vou dar alguns exemplos, então é uma coisa meio ampla, mas eu vou dar alguns exemplos, né? Inclusive, a gente acabou de gravar aqui um episódio bônus sobre como criar metas realistas. Então, o cara tem uma meta, ele está sonhando com um sub-3 na maratona, aí ele chega lá e tá 30 graus. Ferrou. Esse cara, no momento em que ele não faz essa adaptação, ele está se condenando a quebrar a cara naquela prova. Ele está se condenando a ter uma prova horrorosa, ele está se condenando a bater no muro da maratona, né? Então, assim, por que isso compromete, né, a jornada, né? Que a ideia aqui é, tipo assim,
te orientar para você fugir dessas pegadinhas para que você possa ter uma jornada adequada. O cara que não se adapta às circunstâncias adversas, ele vai necessariamente incorrer em frustrações. Frustrações que podem ser, às vezes, uma prova que você não atingiu o ritmo que você desejava, mas pode ser também lesão, pode ser passar mal, pode ser se machucar. E a mesma coisa vale pro treino. Então, sei lá, pô, tem aqui na planilha um treino X. Só que, cara, acordei com desconforto aqui na panturrilha, tá estranho, não sei o que é isso. Não, mas não vou deixar, não vou perder esse treino. Hoje eu tenho um treino aqui de, sei lá, tiros de 400 metros. E você tá com a panturrilha toda esquisita. E você vai lá e, não, vou fazer. Não vou adaptar, porque apesar do desconforto que eu tô sentindo, eu vou fazer. O que vai acontecer? Vai dar ruim. Vai se agravar, vai... Então, até ouvindo um pouco a minha física, ela fala sempre de fazer boas escolhas. Então, assim, isso eu falo de um lugar, de uma pessoa que é obcecada por preencher a planilha. Né? É muito raro eu perder um treino, assim. Quase que não acontece. Mas às vezes você fala assim, não, cara, hoje em vez de fazer esse treino, eu vou fazer uma rodagem, eu vou preservar aqui, vou sentir minha panturrilha, e aí, depois, 2 dias depois, ou na semana que vem, eu pago esse treino se for o caso. Ou, puta, minha panturrilha tá realmente esquisita, vou fazer um cross-training. Então, assim, essa pessoa que não considera, né, esses sinais do corpo, essas características, ou mesmo, sei lá, aquelas ondas de calor, né, que a gente teve, né, acho que foi no ano passado, né, Murilo? Um negócio... Ano passado foi. Um negócio bizarro. Teve dia que eu ia sair pra correr, a sensação térmica de 40 graus. Se você tem lá, pô, qual que é o seu ritmo confortável de rodagem? Meu ritmo confortável de rodagem é 4,50. Você não vai rodar 1h40 pra 4,50, cara. Você vai ter que adaptar, entendeu? Então, assim, essa pessoa que às vezes é um pouco teimosa, e eu confesso que às vezes eu tenho um pouquinho esse perfil, porque eu não confunda disciplina com teimosia, né? Então, acho que é mais ou menos por aí. É muito interessante, André. Concordo muito com esse ponto que você trouxe. A gente tem que entender que o ciclo de treinamento, claro, quando a gente recebe um ciclo pronto, né? De repente você vai lá, comprou uma planilha de treino, pagou uma assessoria, já entendeu ali tudo, tal. Aqui, calma, é um esqueleto, é um norte pra gente, mas as adaptações ao treinamento, elas são muito esperadas durante o processo, né? É normal que elas ocorram e a gente precisa ter esse discernimento, essa compreensão de que essas reconfigurações de rota, elas são necessárias muitas vezes, né? E vão nos ajudar a atingir aquilo que a gente almeja, né? E você, num dia de um treino, de uma prova, principalmente, você não considerar esses agentes externos que podem, de alguma forma, interferir no seu desempenho, é algo muito, muito ruim, é um perigo, né? Então, como você falou, num dia muito quente, num desconforto, de repente você passou mal na véspera, você teve ali uma intoxicação alimentar, né? Não tem mais como você performar da mesma forma. Então, essas adaptações são necessárias. Você falou ali dos riscos que isso pode causar, e ao meu ver, um principal, até para complementar o que você falou, é o risco de você não gostar mais de correr. Né, de você se frustrar tanto com o seu desempenho, com o fato de não estar conseguindo alcançar as suas metas, que muitas vezes foram mal traçadas, né, ou não foram adaptadas, que você se frustra não com o desempenho ali momentâneo, mas você se frustra com a corrida. Né? E é o que a gente sempre fala aqui no episódio, o mais importante é a nossa longevidade, a nossa longa trajetória nessa modalidade esportiva. Perfeito. Bom, meu segundo ponto, André, que tem uma certa correlação com o que você falou, que é não treine a todo custo, tá? Não treine a todo custo. É você levar em consideração cansaço, você levar em consideração uma eventual doença, você se recuperando de uma doença, de uma infecção respiratória, por exemplo, lesão, você não considerar ou passar por cima de um day off, né? Então, aquela pessoa que é tão ali
Caxias, digamos assim, que quer treinar todos os dias e tem um day off, ela fala, não, mas eu tô bem, vou fazer uma rodagenzinha leve, né, e não considera, não leva em conta a importância de um dia livre, a importância de um day off para sua recuperação, né, e para sua progressão no desempenho da corrida. Então, não treinar a todo custo, eu acho que é uma informação, é uma dica bem válida aqui, e muitas vezes é o que define, né, um corredor experiente, né? Ele sabe que treinar a todo custo é perigoso, pode aumentar risco de lesões, pode fazer com que ele entre em overtraining, pode ser que ele não performe da forma como ele gostaria no dia de uma prova. A pessoa que, o meu volume tá diminuindo aqui no período de polimento para minha meia maratona, não, mas eu vou correr 18 quilômetros aqui uma semana antes da minha meia maratona de novo, porque para o meu psicológico vai fazer bem. É um erro, então não treine a todo custo. Muitas vezes o corredor sábio, ele decide por não treinar, ele decide por pular um treino, ao invés de fazer um intervalado, ele vai lá e faz uma rodagem, conversa com o treinador, com a treinadora, fala o que está acontecendo, né? E às vezes você ser muito Caxias ao seu plano de Muito treino, obstinado, né? Assim, muito. boa palavra, obstinado. É burrice, né? É Exato, burrice. Então, exato. calma, você precisa corrigir ali o plano, né? Eu acho que tem bastante a ver com o que você falou anteriormente, alguns nuances diferentes, mas eu acho que a gente pode considerar que foram duas dicas distintas aí. Eu acho assim, Murilo, isso é uma coisa assim, cara, que eu posso falar de tanto quebrar a cara, assim, né? Então, eu tenho um perfil que, assim, para todos os problemas que eu encontrei na corrida, a minha resposta sempre foi fazer alguma coisa a mais. Então, tal coisa não deu certo, então vou fazer isso aqui a mais. Tal pace não foi atingido, então vou fazer isso aqui a mais. Eu acho que um pouco do que você está falando também é entender que nem sempre o melhor é fazer mais. Às vezes, menos é mais. Então, Com certeza. você, de novo, a gente está falando aqui das circunstâncias. O cara tá lá, acordou um dia, sei lá, foi padrinho de casamento e ele tinha um treino para fazer no dia seguinte. Só que ele se empolgou na hora da festa e bebeu um pouquinho a mais. Será que é a decisão mais acertada? Falar, vou treinar mesmo estando mal, tendo vomitado, sei lá, tô dando um exemplo extremo aqui. Ou, claro que não, cara. Vai se preservar. Mas eu não vou fazer o treino da semana sim, é uma semana, né? A gente estava falando, a gente acabou de gravar o episódio falando, um ciclo não é nada. O que é um treino? De novo, tô falando aqui de um André que tem extrema dificuldade com isso. Então, assim, hoje o que eu sei, né? Eu tentei criar mecanismos para justamente fiscalizar esse padrão de querer se responder tudo com mais. Né? Então, assim, sempre com mais, sempre com mais. Até, às vezes, lesões, cara. Às vezes eu tava com, por exemplo, quando eu tive tendinite no Aquiles, o físio falou assim, faz 2 a 3 vezes por semana. Eu comecei a fazer todo dia. Todo dia. Todo dia você não tá dando tempo pro seu tendão absorver aquele treino, absorver aquela adaptação. E eu lembro que o físio falou assim, André, calma, cara. Você não pode fazer todo dia. Você precisa dar pelo menos 24 a 48 horas pro seu tendão se adaptar. Se faz todo dia, você não vai dar tempo dele se adaptar. Então, acho que bate muito com isso que você tá falando, Murilo. Com certeza, com certeza. Isso aí, terceiro ponto do André. Manda ver, André. Esse ponto, cara, é não desenvolver a capacidade de ignorar o pace. Tá, boa. E isso, assim, qual que é a lógica aqui, gente? Assim, a gente tem um pouco a ver com esse mundo do Strava, mundo do Instagram, mundo dos influenciadores, em que tudo é pace. Então, a pessoa, até uma coisa que eu tenho percebido, às vezes a pessoa fala assim, é importante correr leve. Aí ela posta o treino dela lá, e o que acontece? Assim, a frequência às vezes está baixinha, sei lá, 130, para essa pessoa correu leve a 4,30. Lá no fundo eu sinto que o cara tá querendo dizer assim, o meu leve na verdade é forte para você, sabe assim? Então assim, onde que eu quero chegar assim? Você se libertar um pouco do pace.
O pace, cara, ele é uma consequência. O pace, o ritmo, né? Quantos minutos por quilômetro você faz, ele não é a meta, na maioria das vezes. Ele não é o que valida você como um corredor iniciante, intermediário ou avançado. Ele não é. Não é é como parece que o pace virou a moeda da corrida. Então, ó, me dá aí 2,430 que eu te dou. Cara, calma, entendeu? Assim, a maioria dos treinos você não deve estar olhando para pace, você deve estar olhando para a percepção do esforço. Então, esses dias mesmo, vou te dar um exemplo que eu acabo exemplificando comigo, porque é isso. Esses dias eu estava fazendo lá uma tempo run que eu não fazia faz tempo e eu tava. O treinador colocou lá uma faixa de pace e sempre eu tô tentando ir na faixa mais forte, porque essa é a minha natureza. Só que eu terminei o treino e eu fui olhar e na minha tempo run eu tinha batido 185 de frequência cardíaca. Sendo que eu não, sei lá, eu fiz um ergo espirométrico que 185 foi minha frequência máxima. Eu até questiono um pouco esse teste depois desse dia. Não sei se a leitura estava errada, mas eu lembro que foi um treino que eu terminei e eu falei assim, cara... Nossa senhora, fazia tempo que eu não me sentia tão mal num treino. Por quê? Porque eu estava olhando para o pace. Sendo que, na verdade, então eu estou dizendo isso, mas eu também erro isso. Eu deveria estar olhando para a percepção de esforço. Então, tempo run é o quê? Qual é o esforço desejado? É para ser algo desafiador por aquele período de tempo, mas não é para você terminar com exaustão. Você terminou com exaustão, você errou. Ah, mas eu acertei o pace que o treinador me prescreveu. Então, ou o treinador prescreveu errado, ou você não dormiu direito, ou você está com fadiga acumulada. Algum motivo tem para aquele pace não ter acontecido. Então, eu acho que esse corredor que desenvolve essa capacidade de enxergar além do pace e colocar no contexto outras variáveis, ele é um cara é um corredor muito melhor. E isso é crucial para ele evoluir na jornada dele. Então, assim, esses dias eu ouvi uma pessoa falar assim para mim, mas... Para manter a percepção de esforço em leve no desaquecimento, eu preciso andar. Sim. Então você vai precisar andar. Porque a ideia do desaquecimento é desaquecer. Então você fez lá um treino intervalado, aí você tem aqueles 10, 15 minutos de desaquecimento. Só que se você continua correndo, a sua frequência vai para 170, então você vai ter que andar no desaquecimento. Não tem problema. Mas o pace vai ser de 7. Não tem problema. O que importa é a percepção de esforço. Eu não sei se você, como treinador, concorda, né? Claro que o pace é uma métrica interessante. Inclusive, tem uma situação em que o pace importa, que é o dia da prova, né? Se você está buscando uma meta X e tal, você está tentando entender qual é o pace que eu consigo sustentar por X quilômetros, aí beleza. Você tem todo o direito do mundo de pensar em pace, tá tudo certo. Mas não sempre. Esse é o ponto. Exato. E mesmo nas provas, né, André? Mesmo nas provas a gente tem que tem até um limite até quando o pace importa, porque como você falou na sua outra dica, questão de adaptar as metas, né? Se você, por exemplo, Berlim esse ano foi super quente, você tinha a meta de fazer a maratona para 3 horas e 30, chegou lá e estava quente, você tem que readaptar tem que adaptar a sua meta à nova realidade, né? E aí, André, muito bem colocado, porque assim, o pace, ele é mais uma variável, mas ele nunca pode ser utilizado como métrica para intensidade de treino sem associação, dissociado da percepção subjetiva de esforço. É claro que desenvolver essa autopercepção, você entender ali uma escala de percepção subjetiva de esforço, você atribuir notas que sejam condizentes com o que realmente está acontecendo ali fisiologicamente falando, isso leva tempo, né? Isso leva ali meses de treinamento para que a pessoa se conheça, entenda melhor ali. Ela vai precisar passar por diferentes tipos de treino para entender cada uma das percepções de esforço que ela pode ter durante um treino. Então isso leva-se tempo. Mas o pace, o relógio mexe o pace ali, né? De forma bem realista. Então é uma métrica mais palpável, mais fácil, principalmente para quem está começando. É uma coisa que rapidamente você olha ali e fala, opa, tô a tal ritmo, não tô. É legal. Só que não tem como a gente dissociar isso da percepção subjetiva de esforço, né? Então, como você falou muito bem, poxa... E da meta do treino, né?
e da meta do treino, perfeito. Então, assim, não tem como. Se meu ritmo de treino leve é 5,40, mas hoje está 35 graus, não vai mais ser, vai ser 6 e pouco por quilômetro. Então, eu preciso ter esse feeling, né, essa experiência para conseguir dosar. Por mais que eu tenha como preditor ali de faixas de treinamento o meu pace, eu preciso sempre ter a noção de que é importantíssimo eu associar esse pace com a percepção de esforço. Então, assim, no cenário ideal, meu ritmo leve é tal pace, né? Mas, peraí, hoje não é um cenário ideal, então eu Exato. preciso adaptar, né? Exato. Então, isso é fundamental. Vai lá, faz um teste ergospirométrico, aí você descobre que o meu ritmo tempo é 4 Uhum. por quilômetro. É, no ar-condicionado, descansado, né? Assim, Sim. mas às vezes no meio de uma semana que você, puta, dei plantão ontem, tô saindo de um resfriado, né? E Uhum. mais do que isso, assim, eu sei que eu já falei, mas assim, é entender que o pace é consequência. O treinamento vai te levar a um determinado pace. Você não deve perseguir o pace de forma clara, né? Então, assim, por exemplo, uma coisa que eu tenho implementado agora, eu tenho feito uma vez por semana, eu faço uma corrida leve na esteira. E Tá. assim, por quê? Porque eu tenho uma dificuldade muito grande de correr realmente leve na rua. Eu tenho uma dificuldade, Uhum. assim, é muito difícil pra mim. Então, assim, eu tenho feito treinos, que nem semana passada, eu fiz um treino de 45 minutos na esteira. Eu falei, eu não vou Uhum. deixar minha frequência passar de 130. Meu ritmo médio foi 6,30. É, é, Tá. e aí eu precisei me forçar a correr na esteira para conseguir manter. Por quê? Porque eu tenho clareza que naquele treino, o que eu quero é me recuperar do treino de quarta-feira, que foi um treino intenso. Eu quero chegar Uhum. bem para fazer meu longo no final de semana. Eu quero botar um pouquinho de volume, mas eu quero chegar bem lá. Então, assim, o pace, quando eu termino o treino, eu vou olhar qual é o pace. Uhum. É isso, né? Então, assim, e não é fácil, gente. Mas eu acho que isso é um passo importantíssimo na jornada do corredor. Uhum. E aí, até fica uma sugestão, uma coisa que eu gosto de fazer comigo mesmo, eu acho que fica uma dica aí para os nossos ouvintes. Quando você tiver, se de repente você tá ali fixado num pace, por exemplo, de um ritmo leve, né, seu, faça um teste, experimenta não olhar para o seu relógio durante um treino leve, de uma rodagem, por exemplo, e seguir apenas pela percepção de esforço, né? A gente já falou aqui várias vezes, é um Z2, ritmo que você, se fizer um talk test ali, o teste da fala, você consegue falar de forma natural, fluida, sem fazer pausas na sua respiração. Se você quiser cantar uma música, você também consegue. Então, experimenta fazer isso. Pega lá, corre com o relógio, obviamente. Se precisar, até cobre o seu relógio, bota uma fita crepe ali, não fica olhando para ele e corre só baseado na sua percepção de esforço e corre realmente uma percepção leve. E depois olha como foi o seu pace. Existe uma grande chance de você ter corrido num ritmo mais leve do que você costuma correr, porque você superestima ali o seu pace de Z1 e Z2, tá? Então você fica ali só fixo no seu pace. Então fica É. essa sugestão, essa dica aí para você testar numa rodagem, e eu tenho quase certeza que você vai correr num ritmo mais leve do que você usualmente corre. E eu vou te dar um exemplo, Burilo, da lesão que eu tive no meu último ciclo de maratona. Eu lembro exatamente desse dia. Foi uma Uhum. semana que eu tinha feito uma temporana segunda-feira. E aí, o que aconteceu? Eu ia viajar no final de semana. Aí eu tive a brilhante ideia de pegar o treino longo do sábado e fazer na quarta, porque eu ia viajar na quinta. E eu não queria ter que fazer um treino longo na minha viagem. Aí eu Uhum. comecei meu treino longo na quarta-feira e eu tava rodando nos meus outros treinos longos para 4,50, só que desde o começo do treino eu já percebi que eu tava com uma certa dificuldade de manter essa percepção de esforço no normal. Então, o Uhum. treino para correr para 4,50 tava difícil do que comparado com meus outros treinos longos. Uhum. E eu fui teimoso, então, de novo, é a diferença entre o André que dá o conselho e o André que às vezes quebra a cara, né? Eu Uhum. falei, não, eu tô rodando pra 4,50, é meu treino longo, eu vou fazer pra treino longo. Eu fui. No quilômetro 19, não só a percepção foi subindo ao longo do treino, foi um treino horroroso, foi ruim de correr. Eu terminei o treino e senti dor no trato iliotibial.
Agora, aí eu faço, por que que eu tava, não, eu não quero, eu tô no meio de um ciclo de maratona, eu não posso, eu quero melhorar, tal, não sei o quê. Aí, agora imagina o André do futuro, que sabe que eu quebrei a cara. Se eu tivesse tido a opção assim, cara, é o seguinte, você prefere correr o risco de não fazer sua maratona, ou você prefere entender que o pace não importa nesse dia? E você fazer esse treino mais leve para depois na semana que vem você tá conseguindo ir compondo, e treinando, e melhorando no longo prazo. É óbvio. Tanto que eu terminei o treino e falei, você é... Vou falar aqui. Você é burro, cara. Você é muito burro. Então, assim, é isso. O que eu tô falando aqui, aprenda com os meus erros. Não precisa fazer igual. Entendeu? É isso que eu quero que os nossos ouvintes aprendam com esse episódio. Então, assim, é isso. Eu fiquei obcecado pelo pace e me ferrei. Entendeu? Eu tenho tentado esquecer um pouco o pacing na grande maioria dos casos. E você falou, Murilo, do treino leve, que eu achei sensacional, que você falou. Isso serve também. Pô, você tem uma tempo run. Cara, faz uma tempo run sem olhar. Tenta entender o que é a percepção da tempo run. E depois você fala, cara, ó, é um ritmo, mais ou menos um ritmo de 10K, tem que ser desafiador, mas não é para ser exaustivo ao ponto de determinar no meu limite. Eu tenho aqui 15 minutos, eu quero que quando termine os 15 minutos eu fale, ufa, acabou. Mais que 2, 3 minutos depois você seja bem. É mais ou menos isso que você está buscando. Tenta ver e ver o que acontece. Entendeu? Eu acho que isso é um exercício assim de altíssima qualidade. É um exercício que, putz, assim, tem que ser prescrito isso, ó. Treinar sem o relógio, fazer a tempo run sem olhar pro relógio. Entendeu? Acho que sensacional. Eu vou fazer um. Porque você falou, eu fiquei pensando, não preciso fazer isso. Nunca fiz, confesso. Mas vou fazer. Porque eu acho que é uma excelente sugestão. Boa. Boa. Muito bom. Vamos lá. Meu terceiro ponto, André. Um pouco polêmico aqui, e eu vou explicar o que eu quero dizer exatamente. Não invista em super equipamentos, em super tênis, super roupas, super relógios, etc. Claro que você pode, se o dinheiro é seu, você pode fazer o que você quiser, se isso te motiva e te faz bem, etc. Ok, tá tudo certo. Mas você não pode fazer isso e achar que porque você tem um tênis que custou R$ 2.000, ou se você tem uma camiseta que custou R$ 500, um relógio que custou R$ 10.000, que isso vai melhorar a sua performance, né? Então, a gente, por exemplo, falando de calçados, a gente tem um episódio aqui falando sobre calçados de corrida, em que a gente entendeu ali a importância de um bom calçado, a importância dele para amortecimento. A gente falou brevemente ali sobre tênis com placa, a gente deve em breve fazer um episódio só sobre isso. São todos esses pontos, eles são secundários quando comparados à consistência nos treinos, aquela pessoa que faz tudo, não faz, na verdade, né? Tudo o que a gente já falou aqui, aquela pessoa que não adapta, a pessoa que adapta, né, as metas, a pessoa que sabe correr leve, a pessoa que tudo mais que a gente já falou aqui em vários outros episódios. Os equipamentos, né, roupas, equipamentos, etc., são coisas secundárias. Então, muitas vezes a gente vê aquele atleta de loja, né, aquela pessoa que faz tudo errado nos treinos, né, não se preocupa em desenvolver nenhuma dessas capacidades que a gente está falando aqui, a gente fala no podcast de forma muito corriqueira, mas a pessoa que vai lá e está toda hora comprando um tênis novo, a pessoa que está sempre ali comprando roupa nova, investindo nos melhores equipamentos, é que nem aquela pessoa que do ciclismo, né? Compra uma bike que custou R$ 50.000, que não tem nada de errado em você fazer isso, mas peraí, como que estão as outras coisas, né? Você está treinando direito, a pessoa comprou uma bike que custa R$ 50.000, que pesa 4 quilos, mas a pessoa está 10 quilos acima do peso ideal dela. Será que outros pontos não são mais importantes de serem trabalhados antes disso? Então Sim. é esse o ponto aqui que eu quis trazer, né? Então, você não precisa ter um Garmin Fenix, um Garmin Epix, o melhor Garmin do mundo. Você pode ter um Garmin 55, tá? Que, pô, atende super bem, é um ótimo relógio. Você não precisa ter uma camiseta da On, da Roca, que tem costura a laser. Se você quiser ter, você pode. Mas são coisas secundárias para você. Não vai impactar na sua performance. Você não precisa ter um super tênis. Você pode ter um tênis de R$ 300, R$ 200, que te atende super bem, que não te gera desconforto nenhum, que você se adaptou super bem com ele e performa bem com eu ele. acho que você forçou a barra, Murilo. Porque 300 ainda hoje dá, em dia é difícil, cara.
é difícil, mas dá. Não, cara, eu super concordo, assim, eu acho que assim, eu não sei se eu colocaria como um erro que limita a pessoa a progredir, a não Uhum. ser que a pessoa esteja colocando esse tipo de coisa na frente das outras coisas que são muito mais importantes. Então, pra Uhum. mim, a número um, né, eu até ia colocar como uma coisa pra não fazer, que é não ter consistência, mas acabei que eu não coloquei porque eu achei que era muito óbvio. A regra número Uhum. um pra você evoluir na corrida é ser consistente, né? Sim. Entender o propósito de cada treino, aprender a correr leve. Então, assim, essa tem muito a ver com o meu quarto ponto que eu vou falar a seguir. Esse negócio, assim, Uhum. eu acho que a gente tem que tomar cuidado, Murilo, o que, que é consumir um produto de qualidade. E eu vou deixar claro aqui, cara, eu tenho meu tênis de placa, que eu adoro. Eu acho que pra mim tem um efeito absurdo, assim. Eu coloco ele no pé, eu percebo de forma muito clara o incremento de performance. Eu sinto a leveza do tênis, eu vejo a respirabilidade do tênis. Eu tenho uma regata de corrida com costura laser, que o Murilo falou, que eu acho sensacional. Parece que você tá leve. Eu sei Uhum. reconhecer um gel de carboidrato de qualidade, né? Ou seja, tudo isso eu entendo. Agora eu considero uma pessoa definitivamente não consumista. Eu não sou consumista na vida normal e não sou consumista na corrida. Para Uhum. cada investimento que eu vou fazer na corrida, eu penso 300 mil vezes. Às vezes eu Sim. até perco um pouco a mão, né? Você não precisa ser. Você não precisa ser também assim. Por exemplo, vou te dar um exemplo. Eu já usei tênis que de repente eu vi que a sola estava furada e eu continuei correndo por alguns meses com esse tênis. Exato. Não precisa Aí ser tão talvez eu extremo, tenha né? exagerado, né? Então, assim, Uhum. hoje eu tento encontrar esse ponto de equilíbrio. Pô, é legal você ter um calçado bom. Eu acredito hoje um pouco mais do que acreditava no passado, em você ter ali uns 2 ou 3 pares para você revezar. Às vezes Uhum. você pegar aquele tênis que é um tênis mais de rodagem, você colocar para fazer um treino intervalado, de fato pode não ser a coisa mais gostosa do mundo. Ou você sair Uhum. para correr com uma bermuda que não seja uma bermuda esportiva. São pequenas decisões. Eu acho que isso para consumo de forma geral, acho que o que você precisa mesmo não é muito. Eu acho que esse é o Exato. ponto. Tem as Uhum. coisas que são. É difícil não fazer o paralelo, sei lá, com um carro, por exemplo. Cara, né, se você compra um carro, que de repente, pô, esse carro aqui tem airbag, esse carro aqui tem Uhum. ar-condicionado, esse carro aqui tem direção hidráulica, puta, você tá trocando dinheiro por uma experiência muito melhor, né? Sim, Agora, mesma coisa. você chegou na direção hidráulica, você chegou no ar-condicionado, você chegou ali, sei lá, no máximo num banco de couro. Daqui a pouco você tá. Aham. Aí já começa a ficar um pouco. Mas que diferença faz? Eu sempre uso o exemplo do, sei lá, de um Toyota Corolla. Um Toyota Corolla, e a gente não, infelizmente, não é patrocinado pela Toyota, mas se quiser patrocinar, fique à vontade. É, cara, o que você quer além disso? Né? Uhum. Se todo no exemplo assim. Vão ser coisas Pô, supérfluas. tudo que você precisa tem ali, entendeu? Tem Uhum. segurança, tem conforto, tem um motor ok, uma manutenção ok, um carro espaçoso. Você vai querer o que a mais? É aí que eu acho que a Exato. gente tem que buscar. Então, assim, busquem o Toyota Corolla da corrida. Tênis legal, uma roupa adequada, a temperatura, que é o lugar onde você corre, o número de calçados que. Uhum. Acho que é isso. Buscar o equilíbrio, né, Murilo? Acho que é isso que você quis dizer, né? Perfeito. É isso, exatamente. Uhum. Perfeito. E não Então, coloque essas coisas na frente de outras mais de forma importantes, é isso. alguma, de forma alguma. Então Uhum. esse ponto não é exatamente a mesma coisa, mas a minha última é não preservar o que a corrida tem de melhor. O que a corrida Uhum. tem de melhor é a simplicidade. Então, assim, Exato. isso tem a ver com o consumo, mas vai muito além. Então, assim, sobre o consumo é exatamente tudo que a gente acabou de falar, não preciso me repetir. Mas, cara, eu sinto que, assim, inclusive é algo que às vezes eu fico pensando, assim, se as pessoas que estão ouvindo o podcast, às vezes a gente faz os episódios mais cabeça, sei lá, sobre o de lactato. Ou se é. Uhum. Cara, a corrida é simples, cara. Assim, quem são os melhores corredores do mundo? São os quenianos etípicos. O que eles fazem? Eles saem de casa de manhã e correm. Todo dia. Uhum. Desde a Uhum. infância. É isso. Ah, não, mas. Cara, é isso. O cara, quanto Uhum. mais você correr, melhor você vai ficar. Quanto mais você se livrar
de lesões, ou seja, quanto mais conservador você for, melhor vai ser. Você não precisa, por exemplo, uma coisa que um pouquinho a ver com a questão do consumo. Cara, às vezes eu vejo, pô, não, tomo gel de carboidrato do treino, esse é meu pré-treino, meu pós-treino, no treino longo eu faço isso, depois eu faço uma sessão de recovery, depois eu faço isso e é sauna, e nanã. Aí você vai ver a vida desse corredor, nem sei se existe esse corredor, né, que muitas vezes a gente vê em redes sociais, que são essa vida de influenciador. Cara, tudo bem, a minha vida de corredor não tem nada a ver com isso. Entendeu? Assim, a maioria dos dias eu vou correr perto da minha casa. Ah, é o ideal? Não, não é. É um monte de rua esburacada, tem carro pra todo lado, mas é onde dá pra ir. Entendeu? O grande ponto da corrida é que você põe o tênis no pé e vai. Se você falar, não, pra correr eu tenho que ir no parque tal, porque lá eu tenho a minha assessoria, eu gosto de correr com os meus amigos, porque correndo junto é melhor. Depois eu tenho que acordar 1 hora antes para tomar meu pré-treino, e depois eu tenho que tomar o meu pós-treino, e depois eu tenho que fazer dormir por 1 hora porque é importante para recuperação, e depois vou fazer minha sessão de recovery, e à tarde eu vou fazer liberação miofascial. Meu Deus do céu, cara. A corrida é simples. A corrida é simples, cara. Bota o tênis no pé e vai correr. Assim, é isso, assim, acho que até assim, uma coisa que eu tô fazendo, um outro exemplo, eu por conta das lesões, eu fui incrementando meu treino de musculação. Quando eu fui olhar, eu tava com um treino de musculação gigantesco, entendeu? Eu falei, cara, vamos simplificar. Preciso enxugar isso. Vamos enxugar. Peguei, quais são, assim, dentro desses treinos, que fazer assim, 2 para quadríceps, 2 para posterior, 2 para panturrilha, é isso. A parte de membro superior, que eu fazia rosca concentrada, rosca barra W, supino. Hoje eu faço barra e supino inclinado. Barra e supino inclinado. Então, assim, essa mudança assim, para simplificação, às vezes pode ajudar muita gente, cara. Porque a nossa vida não é... Eu vi um vídeo esses dias, tô falando pra caramba, mas tô terminando. Eu vi esses dias eu falo sempre dele aqui, né? O Jakob Ingebrigtsen, ele tem um irmão que é corredor amador. Tem até um canal no YouTube, esse cara. O cara normal, nem parece que é irmão do Jakob. É um cara, assim, um pouquinho mais acima do peso, assim. E aí ele falou assim, cara, o Ingebrigtsen falou assim, né? O Jakob Ingebrigtsen falou assim, cara, eu tenho muita dificuldade de entender o corredor amador. Aí o cara falou assim, como assim, cara? Você é corredor profissional? Eu falei assim, não, mas é meu trabalho. Eu fico 8 horas, 10 horas do meu dia fazendo a corrida. Como que vocês fazem isso sendo pai, emprego full time, compromissos sociais? Eu não entendo como é que as pessoas conseguem. Então o cara é atleta olímpico, talvez um dos maiores corredores da história, e ele não entende corredor amador, porque na cabeça dele tem toda uma complexidade que vem. E é isso mesmo, entendeu? Então para você ser um corredor amador de sucesso, você tem que ter você tem que buscar mais simplicidade, assim, um minimalismo saudável, eu acho, assim. Essa é a minha última dica. Boa, simplicidade, a beleza está na simplicidade, né? certeza. E é preferível o simples ali sustentado por bastante tempo, feijão com arroz diário ali, do que coisas muito mirabolantes, né? Coisas muito fora da caixinha que você não consegue sustentar, né? Que nem você falou do seu exemplo ali do treino de força. Até quando você vai conseguir despender tanto tempo com o seu treino de força, tendo em vista que não é a sua modalidade principal, na verdade é uma modalidade complementar, né, a sua modalidade principal. Então é isso, concordo plenamente. Ótimo ponto. Agora eu vou ao meu último. Não se inscreva em muitas provas. Eu acho isso também mais um erro que muitos atletas cometem, e aí já não é só atleta iniciante, atletas um pouco mais experientes também cometem esse erro. É muito difícil uma pessoa, a gente já falou isso aqui outras vezes, né? É muito difícil uma pessoa ter a consciência de fazer uma prova num ritmo leve, um ritmo tranquilo, né? E usar a prova como um treino, entre aspas, ali de luxo. Isso é raro e muitas vezes, mesmo que a pessoa tenha essa intenção, na hora do vamos ver ali, a pessoa chega na prova, ela acaba forçando a barra, acaba forçando um pouco mais do que deveria,
acumula fadiga, depois na semana seguinte não consegue mais fazer os treinos da forma que deveria e tudo mais. Então, assim, a gente já gravou episódio aqui sobre como escolher suas provas, falamos sobre calendário de provas e tudo mais, já temos N episódios que têm relação com esse tópico, mas é muito importante que você defina quais são as suas provas-alvos, né? Então, tem ali umas 2, 3, 4, dependendo da distância ao longo do ano. Tem ali algumas provas, não são tão necessárias, mas elas ajudam no processo, provas preparatórias. Não seja aquele indivíduo que se inscreve em prova quase todo final de semana, a não ser que realmente seu intuito é participar dessas provas, socializar, curtir essas provas, e você tenha muito essa característica meio fora da caixinha de conseguir fazer essas provas num ritmo tranquilo. Agora, se você está buscando performance, e é o tópico desse episódio, né? São dicas, o que não fazer para você melhorar o seu desempenho, né? Você estar bem na corrida, não se inscreva em provas com muita frequência, não faça provas quase todo final de semana, você vai acumular fadiga, vai provavelmente se machucar num curto prazo, então não faça isso, escolha bem as suas provas, você vai passar por um ciclo de treinamento inteiro focado naquela prova específica, uma ou outra prova preparatória, e é isso, é assim que a gente vai melhorando a performance em mais médio e longo prazo. Isso aí, outra coisa que é importantíssima para não deixar de fazer, Murilo, aqui é uma dica bônus. Não deixe de curtir esse vídeo, não deixe de se inscrever no nosso canal, se você está acompanhando pelo YouTube, se inscreva por lá. Não deixe de seguir o podcast Quilômetro 41 no Spotify. Então isso ajuda a gente pra caramba. Se você chegou até aqui, estamos quase em 50 minutos de episódio. Isso aqui dá um trabalho gigantesco. A gente adora fazer, mas a gente já falou aqui algumas vezes e eu me sinto na obrigação de falar. A gente não vive disso aqui. A gente tem nossos trabalhos. Isso aqui é um hobby. E cada vez mais a gente tem um pouco de preocupação em relação à sustentabilidade desse projeto no longo prazo. Então, sim, se inscrever no canal, seguir a gente no Spotify, seguir a gente no Instagram, onde a gente tem conteúdos inéditos que vão além desse episódio, assim, além do podcast. E também, assim, se você... Isso eu não posso... Até aqui é obrigação de todo ouvinte, né? Seguir a gente nas redes e tudo mais. Agora, para quem realmente gosta do que a gente faz aqui e, obviamente, tiver a disponibilidade, a possibilidade financeira de se tornar apoiador, a gente segue aqui na nossa campanha. Esse episódio que vai ao ar já em meados de janeiro. A gente vai estar aí há um mesinho ali de ter que fazer uma reavaliação sobre se a gente vai ou não continuar com esse projeto. Então, eu faço aqui um apelo, salvem o Quilômetro 41, se torne apoiador, para que você tenha acesso ao Pelotão Quilômetro 41. Cara, o grupo tá legal pra caramba, a gente tá trocando figurinha quase que diariamente. Este episódio, mais uma vez, surgiu em conversas que a gente teve por lá. Eles estão escolhendo o episódio bônus todo mês, né? Então, em janeiro a gente gravou o episódio sobre como criar metas realistas, né? Então, assim, tá muito legal a interação por lá. Então, se você puder, se tiver disponibilidade, se torne apoiador e ajude a gente a salvar este projeto que a gente não quer que acabe. Para finalizar, Murilo, você falou aí, né, nesse negócio de competir sempre. Tem a frase lá do César Cielo, que eu adorei essa frase, eu tomei pra vida, assim, que ele falou: quem treina forte todo dia, não treina forte nunca. E eu vou extrapolar essa frase e falar assim: quem compete todo final de semana não compete forte nunca. Né? Nem sabe o que é isso. Não tem como, não existe isso. É loucura, é loucura. Não tem como você alcançar performance. Para a grande maioria das pessoas, aí de novo, a questão da simplicidade e do consumismo. Tem gente que acha que para ser corredor tem que competir todo final de semana, ou que seja que todo mês. Tem gente que acha que para ser corredor tem que ter 300 mil medalhas. E aí você vai aumentar o custo também, né? Tem esse outro lado, né? Claro que tem gente que está ouvindo aqui que dinheiro não é problema. Acredito que seja a exceção, né? Para poucas pessoas, dinheiro não é não um problema, mas pelo menos não é uma fonte de preocupação. Uma questão a ser pensada. De atenção, né? Assim, talvez tenha. A pessoa que fala assim, R$300 numa prova não faz nem conseguir na minha renda. Beleza, tudo bem, mas com certeza para performance vai fazer. Então tem um pouco de consciência nesse sentido, né, Murilo? Caramba, gostei. A minha meta, que era não bater nenhuma com a sua, foi alcançada. Adorei suas dicas. Não bateu. Elas se relacionaram de alguma forma. Mas elas não foram iguais. E é isso, gente. A gente obviamente fugiu das óbvias. Então,
consistência, então a gente, óbvio, treinar leve quando tem que ser leve, óbvio, respeitar o propósito de cada treino, óbvio. A gente fez um trabalho aqui, né, eu com as minhas, o Murilo com as dele, de tentar sair do senso comum da coisa que você escuta em todo canto, né? Então espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado, Murilo. Então, corredores e corredoras, encontrem um motivo para continuar correndo. Nos encontramos no próximo quilômetro 41. Até lá. Valeu, Murilo. Até. Valeu, André.